Vamos ao assunto internacional do dia, a audiência pública da sessão 301. Na presença de congressistas, Flávio Bolsonaro discursou no escritório do representante comercial dos Estados Unidos em Washington na defesa do Brasil contra o tarifaço de Trump. Estou aqui fazendo a minha parte, mesmo sem ser o presidente da República do Brasil ainda, estou aqui. Vamos então acionar o correspondente internacional, Ivan Kleber, que vai trazer aqui os detalhes dessa audiência aqui para nossa audiência, de uma audiência para outra. Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane. Boa tarde aos colegas de bancada aqui. Uma saudação especial a toda a nossa audiência. Olha, finalmente, né? Desde agosto do ano passado que falamos da sessão 301, o governo brasileiro teve várias oportunidades aí para dialogar com o governo americano, isso não aconteceu. Chegamos a esta audiência pública que durou 2 dias, na verdade ela dura ainda porque restam alguns painéis a serem concluídos, mas a principal participação do dia hoje com certeza era do senador Flávio Bolsonaro, onde ele fez então ali a sua sustentação contra a aplicação, né, das tarifas por parte do governo Trump. Ele começou a apresentação dele dizendo que aquilo que ele diria ali, ele já havia conversado com o presidente Trump e com o secretário Rubio. Ele disse que a aplicação das tarifas poderia aproximar o Brasil ainda mais, né, da influência da China, principalmente nas exportações e no comércio, e que atingiria em cheio o povo brasileiro e não aqueles que causaram essa situação onde estamos agora. Ele também aproveitou para denunciar a questão relacionada à censura, que é um ponto importante na sessão 301, Geisiane, mencionando decisões de um ministro da Suprema Corte, sem mencionar diretamente o ministro Alexandre de Moraes, mas que, através dessas decisões, atingiu os direitos humanos dos americanos, uma vez que essas decisões atingiam também empresas de redes sociais americanas com uma decisão junto com o governo. Ele fez uma forte defesa do Pix também, dizendo que o Pix foi uma oportunidade para que milhares de brasileiros pudessem desenvolver suas atividades comerciais, e tocou o dedo na ferida no que diz respeito à corrupção. Ele lembrou ali em sua sustentação o escândalo envolvendo o INSS, inclusive dizendo que o filho do atual presidente da República, né, está envolvido neste escândalo. Ele também citou a questão do Banco Master. E ele concluiu, então, a sua sustentação dizendo, olha, esse cenário ele é realmente preocupante das relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, mas estamos há 89 dias da eleição com uma possibilidade de reverter esse cenário no Brasil e termos um presidente que não seja anti-americano na presidência do Brasil, e que isso pode ser revertido. Agora, ele fez um alerta: as tarifas provavelmente ajudariam Lula e seu intento de ficar no poder. E ele ainda lembrou que Lula não está preocupado com o desemprego das pessoas, com a indústria, ou até mesmo com a relação com os Estados Unidos, mas sim com a sua manutenção do poder. Agora, um ponto que a gente precisa lembrar aqui a nossa audiência, Geisiane, extremamente importante, é o seguinte: o governo brasileiro não enviou um representante para esta audiência pública, apenas, aspas, observadores. Ou seja, os empresários, advogados que estavam ali e, obviamente, o senador Flávio é que fizeram a defesa dos interesses do Brasil. Na hora de defender ali certos setores, né? Hoje, por exemplo, o setor dos calçados, né, foi defendido por alguém que estava lá, entre outros setores da indústria também. O governo não participou desta audiência pública. Lembrando que todas as declarações feitas ali serão registradas e possivelmente nos próximos dias nós teremos a publicação delas de maneira transcrita. Então as pessoas terão acesso àquilo que foi dito. Era uma oportunidade para o governo brasileiro apresentar as suas argumentações. O problema, Geisiane, é que o Lula ficou falando em jabuticaba, ficou falando em Lampião, e que o Trump não conhecia o sangue quente dos nordestinos, etc. Só que a questão não é brincadeira. Empregos estão em risco caso o governo americano aplique essas tarifas, né? Então, o senador Flávio Bolsonaro fez esta sustentação
e também agora nós precisamos aguardar. Afinal de contas, é uma decisão política e não somente técnica, não é? A partir de hoje à noite, acho que hoje ainda é um pouco difícil, mas nas próximas horas ou nos próximos dias, aí sim, ficaremos atentos às publicações da Secretaria de Tesouro, do secretário Rubio, que está aí na tela, e também do presidente Trump, para sabermos qual foi a decisão do governo americano, se aplicar essas tarifas ou não. Lembrando que o presidente Trump tem até o dia 15 de julho para publicar a sua decisão, o governo dele, né? Tem até o dia 15 de julho para publicar a decisão. Agora nós não temos um cronograma definido. Essa publicação pode vir amanhã cedo ou na terça-feira da semana que vem, na quarta-feira da semana que vem. Geisiane. Bom, Ivan Kleber, deixa eu trazer aqui à tela as nossas analistas do dia. O Flávio Bolsonaro também deixou bem claro ali no vídeo dele que ele não é presidente, né? Fazendo aí uma ponte com essa fala do Ivan em relação ao governo petista não ter enviado representante, ou seja, não tinha ninguém ali para defender o interesse do Brasil de uma maneira formal enquanto chefe do executivo. É isso, basicamente. Nós não tínhamos, então, o chefe do executivo, alguém representando o chefe do executivo para essa defesa dos interesses brasileiros. O Flávio deixa isso claro, né? Ele fala, olha, eu não sou o presidente ainda, mas estou aqui fazendo o meu papel, enfim, defendendo aqui o nosso país. Fabi Barroso, nós estamos com o nosso queridíssimo Lorde Ivan Kleber, sua pergunta. Boa tarde, Ivan, seja bem-vindo aqui conosco novamente. Ivan, eu sei que você acompanhou no mesmo momento em que houve aí a fala do Flávio Bolsonaro. Essa síntese que você fez é importante, né, para as pessoas entenderem que foram poucos minutos, mas poucos minutos de uma defesa enfática do Brasil e um aceno ao governo dos Estados Unidos dizendo, né, que ele não será, se ele for eleito, um presidente anti-americano. E esse aceno é importante para nós aqui, que somos brasileiros. Mas o que eu queria abordar, que inclusive existe uma narrativa, até naquela imprensa, a imprensa militante já está soltando, é que o discurso do Flávio Bolsonaro teria ficado dúbio e que ele pediu apenas o adiamento da taxação e não a não taxação incisiva. Então eu queria que você pegasse esse gancho aqui e explanasse para a nossa audiência que aqui vocês vão ver verdade, né, se de fato tem fundamento esse argumento que já está correndo aí nos corredores na tentativa de menosprezar a participação do Flávio Bolsonaro, né, nesse dia importante aí de defesa ao Brasil. Doutora Fabiana, muito obrigado pela pergunta. Eu estou fazendo sinal de negativo aqui na cabeça, não em relação aos seus comentários, mas a essa narrativa que está sendo implementada aí, segundo o seu relato. Não é assim que as coisas funcionam. O que o senador Flávio Bolsonaro apresentou ali foi a possibilidade do governo americano negociar seriamente caso ele vença as eleições já durante o período de transição. Existem algumas relações ali, por exemplo, a questão do etanol, do desmatamento, que não são simplesmente aplica tarifa ou tira tarifa. Não é disso que se trata. Portanto, há que se haver uma negociação séria. O lado brasileiro não fez essa negociação com os Estados Unidos. O governo brasileiro ficou de agosto até a data de hoje fingindo estar negociando com os Estados Unidos. Palavras do Lula, não minha. O Lula disse que levaria jabuticaba para o Trump. Gente, essa questão da seção 301 ela é extremamente séria, ela é extremamente importante para o presidente da República ficar fazendo piada. Então, não é essa narrativa, não é essa a verdade do que aconteceu ali, doutora Fabiana. Muito pelo contrário, ele apresentou uma proposta, caso ele vença as eleições, para estabilizar e melhorar as relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos, revendo possivelmente um acordo comercial, algo que o pai dele, né, o presidente Jair Bolsonaro, já havia dado início lá em março de 2020 também com o ministro Ernesto Araújo em uma reunião na Flórida, e infelizmente isso tudo acabou ficando parado. Então o grande sonho, não é que o Brasil tenha de fato um acordo comercial sério com os Estados Unidos para evitar situações como essa. Então não é essa questão que simplesmente pediu o adiamento das tarifas, não é correto. E mais, doutora Fabiana, você mencionou a questão do tempo. Ele teve 5 minutos para fazer a apresentação dele, mas isso era para todo mundo, né? Tinha muita gente inscrita ali para falar, então ele tinha aproximadamente 5 minutos. Mas eu tenho algumas informações importantes sobre isso para trazer para a nossa audiência. A primeira delas, o senador Flávio enviou um documento com 86 páginas, apresentando ali
ponto por ponto, os seus argumentos. Isso foi entregue ao governo americano. Só para a gente ter uma noção de proporção, o governo brasileiro, ou seja, que seria, em teoria, né, é quem deveria defender os interesses do Brasil, enviou um documento com 19 páginas. E mais, o próprio senador Flávio anunciou nas redes sociais hoje que ele estaria adiando em um dia, né, o seu retorno ao Brasil, justamente porque apareceu ali a possibilidade dele se reunir com membros do governo Trump, com membros da administração como um todo, ou seja, para fazer essa articulação. Então, eu convido a nossa audiência a ter muito assim, calma na hora de analisar. Poxa, mas só 5 minutos? 5 minutos foi o que ele falou ali na sessão 301. Agora, entre hoje e amanhã, ele terá horas para conversar com a administração Trump e expor melhor ali as suas questões relacionadas a um possível acordo Brasil e Estados Unidos, caso ele vença as eleições em outubro. Gesiane, eu devolvo para você. Ivan Kleber, deixa eu trazer aqui para a nossa audiência um tweet do senador Rogério Marinho falando a respeito desse encontro entre Flávio, dessa participação, na verdade, entre Flávio, que aconteceu agora do Flávio aí nessa audiência pública. Ele chama a atenção justamente, né, para a defesa que o Flávio Bolsonaro fez das empresas, dos empregos e do povo brasileiro. Também menciona aqui que o Lula não mandou ninguém. Está aí na tela para a nossa audiência, então. Ele fala o seguinte: Lula não mandou ninguém porque prefere transformar a possibilidade de tarifas sobre o Brasil em plataforma eleitoral. O PT é o partido do aumento de tarifas, cria a crise, mente para a população e abandona o Brasil. PT, partido do aumento de tarifas. Agora sim, a gente pode trazer aqui novamente as nossas analistas políticas. Vou passar a palavra para a Berê, mas também quero te ouvir a respeito, Ivan, sobre como essa ausência do Lula está repercutindo aí, o que você consegue sentir, o seu feeling sobre essa ausência do Lula, porque a ausência também é um recado político. Agora sim, Berenice Leite, por favor, sua pergunta para o nosso querido Lorde Ivan Kleber. Obrigada, Geise. Ivan, muito boa tarde. Sempre muito bom poder te ouvir, né, suas análises, principalmente nesse contexto geopolítico. Aqui no Brasil, eu tenho acompanhado outros jornalistas trazendo uma perspectiva, que inclusive estão em Washington, de que a ida de Flávio Bolsonaro e a participação dele nessa audiência é uma tentativa mesmo de descredibilizar nessa participação, de que ele estaria até atrapalhando do ponto de vista de reverter essa possibilidade de sanção a produtos brasileiros. E caso isso dê certo, aí os louros também não serão para ele. Muito pelo contrário, eles estão atribuindo ao setor produtivo que participou no dia de ontem desses 2 dias de audiência. Mas o fato que é incontestável é que o governo brasileiro deixou de participar dessa audiência e estava lá só espiando, né? Espionando, melhor dizendo, para saber como seria a atuação de Flávio Bolsonaro. E nesta semana, a justificativa, inclusive, do Itamaraty, seria de que eles não quiseram participar da audiência porque o diálogo deles é em alto nível, ou seja, eles querem conversar diretamente, né, com quem se negocia em relação à representação do comércio, né, dessa lei do comércio. Então, gostaria de ouvir a sua perspectiva em relação à atuação do senador Flávio Bolsonaro, diante de todas essas justificativas que você trouxe para nós. Você acredita que há chances de essas sanções não acontecerem neste ano? E, claro, já também desmentindo essas narrativas de que ele teria pedido para que as sanções só viessem para depois das eleições, porque ele mesmo já confirmou que não foi isso, né? O que ele pediu foi para que isso seja analisado diante de uma possibilidade de um novo governo, e aí sim eles poderão negociar. Então, queria saber qual que é a sua perspectiva em relação ao efeito dessa participação do Flávio Bolsonaro nas negociações. Boa tarde, Berenice. Muito bom acompanhar também as atualizações que você traz de Brasília. Olha só, eu acredito que existe sim uma chance da administração Trump atender aí o pedido do senador Flávio e pelo menos, então, deixar para negociar tudo isso com um eventual governo Flávio já no período de transição entre outubro, novembro e dezembro. É uma missão árdua, essa do senador Flávio. Nós temos um lobby muito grande, principalmente do setor do agronegócio americano, que quer a aplicação de tarifas contra produtos agrícolas do Brasil. Então, aí a gente tem esse embate. Por outro lado, ele não está sozinho.
Nós tivemos a informação que, por exemplo, a empresa Tesla, do empresário Elon Musk, está entre aquelas que não quer que os Estados Unidos apliquem as tarifas ao Brasil. Até mesmo um refrigerante muito conhecido, Coca-Cola, também pediu para que não se aplique essas tarifas, né, ao nosso país, entre outras empresas. Agora, não tem nenhum Papai Noel do outro lado, está todo mundo olhando ali os seus interesses. Mas eu acredito que sim, existe uma chance do Flávio Bolsonaro conseguir, com essa articulação aí, pelo menos, né, fazer com que o governo americano renegocie tudo isso lá na frente com um eventual governo Flávio. Eu não vejo como ele possa ter atrapalhado as negociações. Você mencionou muito bem essa questão da narrativa, de tentar minimizar a presença do Flávio. Agora eu pergunto, se ele está indo lá atrapalhar, se ele está indo... Se tudo isso não é importante, então por que o governo brasileiro não se antecipou, né, enviando alguém para não deixar esse espaço para o Flávio, para impedir, então, entre aspas, que ele atrapalhasse lá? A verdade é uma só. O governo brasileiro contava com essas tarifas, o Lula contava com essa aplicação da seção 301 para usar a questão da soberania nas eleições. Como aconteceu ali uma articulação entre o senador Flávio e o secretário de Estado Marco Rubio, o Lula, usando uma expressão futebolística aí da Copa do Mundo, tomou uma bola nas costas. Se a participação do Flávio não fosse importante, por que o Marco Rubio teria respondido, inclusive, uma carta que o senador Flávio enviou e esteja mantendo essa comunicação com ele? Ou seja, o que aconteceu foi o seguinte, o secretário Rubio identificou no Flávio alguém que, mesmo sendo da oposição, e o Rubio era oposição até 2 anos atrás, e entende o que é ser um senador da oposição, o Rubio também era senador, né? Mas ele viu no Flávio a possibilidade do país dele, Estados Unidos, ter alguém para conversar do outro lado, mesmo, né, não estando no poder neste momento. Então eu não vejo como que o Flávio possa ter atrapalhado, né, a ação dos empresários, dos advogados que lá estavam em Washington. O que pode ter atrapalhado, e indo naquilo que a Geisiane comentou, é o seguinte, de novo, onde estava Lula? Onde estavam os ministros do governo Lula? Eles vivem viajando para cima e para baixo, evento aqui, evento ali, lollipop não sei aonde, palusa não sei aonde. Poderiam ter muito bem se inscrito ali, né, para participar dessa sessão. E repito, tudo que foi dito ali será transcrito, o público terá acesso. Será que o governo Lula não tinha o que apresentar na defesa, por exemplo, do setor aí da produção de sapatos, que foi um dos setores mencionado hoje à tarde? Eu acredito que sim. Então, esta ausência é que é a verdadeira notícia. Eu vou até ir um pouco mais além. A notícia não é o Flávio lá, a notícia é a ausência do governo brasileiro. Daqui 50, 100 anos, quando alguém for escrever um livro sobre esse momento aqui, vai estar lá o registro histórico que o governo Lula não foi defender os interesses dos empresários brasileiros, dos pequenos empresários brasileiros e mais. Quantas pessoas hoje no Brasil estão com o seu emprego em risco que não têm noção da importância do que está acontecendo lá em Washington por pura incompetência do governo Lula. Então, o Flávio conseguiu até o momento se colocar numa situação onde ele aparece como, de fato, um representante da classe política lá no Brasil, defendendo os interesses da população brasileira na seção 301. Geisiane, devolvo para você. Ivan Kleber, antes de você ir, a gente tem aqui um tweet do Guilherme Boulos. Onde estão os ministros? Está no tweet, ô Ivan Kleber. Tá então na tela para nossa audiência. O ministro diz o seguinte, mais um episódio vergonhoso da diplomacia clandestina de Flávio Bolsonaro. O senador foi ao Congresso dos Estados Unidos pedir o adiamento das tarifas e do ataque à Pix até depois das eleições. Não se tratava de defender o Brasil, mas sim de defender seus interesses eleitorais. É a versão tariflável em parcelas. De clandestinidade, nós sabemos que o Boulos entende bastante. Quero te ouvir aqui a respeito, Ivan. Geisiane, isso, eu quero comentar essa publicação do Guilherme Boulos justamente por conta dessa declaração, diplomacia clandestina. Geisiane, essa sessão, esta audiência pública foi organizada não pelo senador Flávio, ele não tem poder para isso, mas sim pela Secretaria de Tesouro dos Estados Unidos, um braço, não é, da Secretaria de Tesouro dos Estados Unidos. Estavam ali membros, não é, da administração Trump, técnicos que organizaram a investigação da seção 301 e congressistas
americanos participaram como ouvintes, né, como observadores também, como testemunhas ali dos trabalhos realizados. Isso aqui não é brincadeira, chamar um evento como esse, uma audiência pública como essa, de clandestino. Clandestino é o que o governo Lula está fazendo em tentar negociar com o Joesley Batista com portas fechadas em Washington. Isso é clandestino. O que o Flávio fez hoje e as demais partes que estiveram lá, empresários, advogados, foi público, chama-se audiência pública. Nós poderemos ler o que foi dito e concordar ou discordar. Aí é outro ponto. Agora, você me desculpe aqui, Geisiane, o Ivan pistola, mas clandestino é o que o governo que ele defende está fazendo, em não colocar para a população como que o governo está defendendo os interesses dos brasileiros e os empregos. Repito, você, pai de família, mãe de família, pode perder o emprego se as coisas não saírem como gostaríamos que saísse, ou seja, sem as tarifas. E onde que estava o governo Lula nesse momento, clandestinamente falando? Geisiane, devolvo para você. Ivan Kleber, você está desculpado porque nós adoramos a sua versão Ivan Pistola, viu? E, inclusive, nós estamos ornando hoje. A Vivian chamou a atenção aqui que estamos ornando hoje no look. Ivan, muito obrigada pela participação, parceria de sempre. Até a próxima.